E, e estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Graças a Deus, mais uma quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube, para a gente conversar mais a fundo, né, sobre esses nossos filhos adolescentes e como a gente pode se relacionar de uma maneira mais leve, mais gostosa com eles, não é? Então, assim, se você é novo aqui no canal, se não me conhece, escreve aqui para mim nos comentários para eu te conhecer, né? Tem sempre os meus amigos, as pessoas que já me acompanham aqui no canal. Fala aí, pessoal, quem que está por aqui? Porque às vezes aqui no YouTube eu tenho dificuldade de saber quem chegou, tá bom? Para quem não me conhece, então, eu sou a Valquíria Lobo, sou mãe do Tiago, de 32 anos, coisa mais linda da mamãe, e da Thalita, de 18. E além disso, dessa experiência, né, de ter criado dois adolescentes, eu tenho também 20 anos, quase 20 anos, de experiência em lidar com jovens, com adolescentes, num ambiente, assim, completamente disruptivo, fora do comum, assim, fora do que a gente está habituado, né, que me deu uma noção, assim, muito peculiar do mundo dos adolescentes, né. Então, eu venho aqui para a gente conversar a respeito dessas situações, porque muitas mães, às vezes, vêm me procurar para me perguntar, chefe Val, o que, que eu faço, né, com meu filho adolescente, eu estou ficando descabelada, como é que eu faço isso, né? E a live de hoje eu escolhi, porque na segunda-feira passada, né, há 2 dias atrás da gravação dessa live que a gente está aqui ao vivo agora, toda segunda às 21 horas eu faço uma live lá no Facebook, não aqui no YouTube, lá no Face, mas é o mesmo horário, só que é segundas. E eu respondo as perguntas que as mães me mandam, né? E segunda-feira passada eu prometi na live que eu ia responder, que eu ia me aprofundar mais nesse tema de hoje, porque teve uma mãezinha lá que ela postou a seguinte pergunta: olha, por que eles são tão ingratos? E uma carinha tristinha, assim, né? Vivem com uma raiva guardada da gente, né? Eu não sei por que se damos tanto amor para eles. E essa postagem dessa mãezinha, e assim, um monte de carinha triste, chorando, dava para ver, né? Dava para sentir nas palavras dela a dor. E assim, teve 548 curtidas, né? Fora 220 comentários. E as mães, assim, 99% desses 220 comentários era assim, um exemplo, né? Porque são realmente ingratos e acham que somos obrigados a vida toda a ajudá-los. Eu estou numa decepção tão grande, isso comentário de uma mãe, né? Que não estou dando conta de perdoar o próprio filho, gente. Olha o sofrimento dessa mãe para chegar no ponto de não estar dando conta de perdoar o próprio filho. Imagina uma situação dessa, né? Gente, fala para mim, dá um feedback aqui, por favor. Quem tiver online, faz essa gentileza. Se o som tá certinho, se estão conseguindo me ouvir direitinho. Boa noite, Jafé. Boa noite, chefe Val. Tudo bom, Jafé? Obrigada por você estar sempre aqui, viu? Fala para mim, tá tudo certo com o som? Depois você me responde aí, por favor, já vou olhar a sua resposta, porque tem um delayzinho, né? Entre você escrever aí e eu receber, tem uns segundinhos. Então, já vou ver sua resposta, por favor, tá? Obrigada. Tudo certo, obrigada, Jafé, muito obrigada, viu? Então, e outro comentário, né, que teve, outra mãe, tá dizendo assim, ó, resolvi não apostar mais, nem me doar mais, ser indiferente em tudo, deixar para lá como se não existisse. Gente, é uma mãe falando de um filho adolescente, que ela quer deixar ele para lá como se ele não existisse. Olha o sofrimento dessa mãe e olha o nível de solidão que esse adolescente vai enfrentar, né? Se a mãe vai tratá-lo como se ele não existisse. Porque eu fui tão pisada, tão desonrada, a mãe se sentindo pisada pelo filho, né? Tão desonrada, tão ferida, que só restou ressentimentos. Isso, gente, esse comentário, ele ilustra bem aquilo que eu vivo falando aqui no canal, daquela questão, assim, de ruptura das relações, sabe? E, assim, né, ela tá falando de filho adolescente. Quantos anos ainda esses dois vão ter que conviver, né? E que tipo de situação eles vão viver o resto da vida, se eles não estão dando conta de se entender nesse período da adolescência que é tão complicado, né? A gente julga que é complicado, né? Ela dizia assim ainda,
Fui tão pisada, tão desonrada, tão ferida, que só restou ressentimentos. Não amparo mais e não me preocupo mais. Na verdade, se fosse embora, para mim seria melhor. Estou realmente muito magoada. E aí um monte de carinha, né, chorando. Ai, gente, me corta o coração. É por isso, por essas e outras, que eu faço esse trabalho aqui, né? Trazendo conteúdo, falando um pouco do conhecimento que eu adquiri esses anos todos e dos estudos que eu tenho aprofundado cada vez mais a respeito do relacionamento de mães e pais com os filhos adolescentes, né? E tudo isso veio da minha história com o Tiago, né? Eu tive ele muito jovem, fiquei grávida com 15, com 16, eu tinha acabado de completar 16 quando ele nasceu, com 17 eu já pagava aluguel, morava sozinha, só eu e ele, e criei sozinha, você imagina, sem nenhum tipo de preparo, né? E hoje, depois de tudo que eu aprendi com os meus escoteiros, com os cursos, com toda a minha vivência, as faculdades na área de educação, essa convivência com os adolescentes e a minha própria experiência com o Tiago, quando eu vejo esse tipo de situação, porque eu já senti muito isso, né? Já senti situações em que eu sentia desespero, às vezes eu sentia raiva do Tiago, né? E ele também era muito agressivo comigo, mas muito agressivo comigo, muito agressivo. O Tiago chegava a quebrar as coisas às vezes, quando era adolescente. Sim, de dar murro. Uma vez ele deu um murro numa porta da sala, daquelas portas com vidro, ele quebrou o vidro com um murro. Tamanha raiva, tamanha agressividade que ele sentia, percebe? Então, assim, é muito triste. Vamos conversar a respeito disso, então, nessa live, né? Então, por que que os filhos adolescentes são tão agressivos? Essa é a live, acho que 23 dessa série, né? Eu estou fazendo essa série especial, que chama Como me reaproximar do meu filho adolescente. Porque eu sinto que muitas mães, muitos pais se sentem desconectados, se sentem como se não tivessem mais conexão, como se não conseguissem mais conversar, né? Costumo dizer, uma brincadeira, né, que às vezes dá a impressão quando o nosso filho fica adolescente, duas coisas. Primeiro que vem uma nave espacial, né? Aí abduz o nosso filho e leva embora para o espaço e eles colocam no lugar um ET, porque assim, a gente não consegue mais entender o que aquele ser humano está falando. Ai, Carolzinha, você por aqui. Boa noite, Val. Estou aqui coladinho em você. Beijos. Carol, você é tão carinhosa, linda. Obrigada. Super beijo para você também, viu? E eu, né, tem essas duas brincadeiras que eu costumo falar, não sei se vocês já me ouviram, é assim que vem a nave espacial, põe um ET no lugar, leva o nosso filho, e aquela criatura, a gente não reconhece mais como nosso bebezinho, né, como aquela criança carinhosa que vivia rodeando nossas pernas, né, que chorava quando a gente saía para trabalhar. Tiago chorava às vezes, me cortava o coração. Como que aquela criança pode ter se tornado aquele adolescente, e aí vem a segunda brincadeira que eu costumo fazer, né, que às vezes eu falava assim: "Gente, não é possível, eu acho que eu cortei um negócio errado quando nasceu, devia ter cortado, não o cordão umbilical, mas a língua dessa criatura, porque fala umas coisas que eu não acho que eu merecia ouvir, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu sofri". A gente não pensa assim, né? O que foi que a gente fez para eles nos odiarem tanto, desse jeito, né? A gente dá da nossa vida, a gente se sacrifica, a gente deixa de fazer as coisas para a gente, para dar as coisas para eles, para, né, para se dedicar, passa noites e noites ali, né, na cabeceira da cama quando está doente, é sacrifício mesmo, é pesado, é forte, né, o que a gente faz pelos nossos filhos, né? E aí, quando chega na adolescência, eles parecem que odeiam a gente, odeia de verdade, odeia com força, deixa a gente, assim, muito confuso, e, na verdade, acaba levando a gente a ter essas reações, né, que essas mãezinhas demonstraram nesses comentários que eu li para vocês, né? Então, você já passou por alguma situação desse jeito? Assim, já pensou em alguma coisa parecida com isso? Comenta para mim, por favor, vamos conversar. Eu gosto de conversar. Gosto quando vocês colocam aí os comentários de vocês, que aí a gente consegue ter um bate-papo mais próximo, né? Vamos validar se é isso mesmo, se o que acontecer comigo acontece com você também. Porque eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? A gente vê
que não é só a gente que passa por isso. Eu sentia muita solidão nesse aspecto, sabe? De achar que era eu que estava errada, que eu que não sabia fazer as coisas, e aí eu insistia no meu jeito, e eu não tinha com quem conversar, eu não tinha parâmetros, né, para me deixar mais tranquila, ou alguém que me desse um conselho, me desse uma informação que eu não tinha. Então vamos bater papo aqui, viu, gente? Conversa aí comigo, tá? E diz para mim, né, se você já se sentiu assim, se você já teve alguma situação que você achou que realmente seu filho foi agressivo ou te deu a impressão de que ele te odiava e você não entende, né, por que que eles fazem isso se a gente foi tão dedicado, né? É sério, gente, olha, o conteúdo de hoje tá bom, e se você ficar aqui comigo, eu te garanto, pode mudar, pode ser o comecinho assim de uma mudança na sua vida, de verdade, no seu relacionamento com o seu filho adolescente. Garantido. Esse tema de hoje é muito legal. E eu realmente fui a fundo, estudei bastante, porque me tocou demais esse sofrimento dessas mãezinhas. 220, respondendo mais ou menos naquela linha lá. Eu peguei os primeiros, lógico que não, né, não deu para ler dos 220, mas da parte que eu li, era tudo nesse nível, entendeu? Então eu vou te explicar, né, por que que eles se irritam tanto com a gente e por que que a gente se irrita tanto com eles, porque não é diferente, né? Todas as mães que eu conheço falam assim, nossa, eu não quero brigar, eu não quero gritar, eu não quero xingar, mas quando eu vejo, já foi, porque eles parece que vão testando nossos limites até a gente explodir, né? E aí, como é que a gente pode mudar isso, né? Primeiro, entendendo, né, o que que acontece, né? Então, o que acontece, o que que faz esse comportamento que a gente chama assim de agressividade, né? Na verdade, agressividade é a manifestação da emoção da raiva. A raiva é uma das emoções humanas assim básicas, né? E, inclusive, acho que até qualquer dia eu vou fazer uma live específica sobre essa emoção da raiva, porque ela é assim meio demoniada, assim, todo mundo fala que a raiva é ruim, que não é legal sentir raiva, mas não é bem assim, não, gente. A raiva é que faz a gente ter força de vontade, que faz a gente ter garra, ter gana para correr atrás dos nossos direitos, das coisas que a gente, dos nossos sonhos, das coisas que a gente quer conquistar, né? A raiva é o que nos dá energia, força mesmo, né? Nas mãos, nas pernas, para lutar a vida, né? Para viver essa vida assim com garra. A gente vê assim, às vezes, essas pessoas tão parece que meio moles, né? Meio mortas, não manifestam, muitos adolescentes eu tenho visto assim, parece assim que não quer nada com nada, que quer mais que o mundo acabe em barranco, né? Para poder morrer encostado. Já percebeu pessoas assim, né? Totalmente apáticas. Isso é falta de raiva, né? Mas a gente ainda conversa muito sobre isso. Deixa eu ver a Carol. Eu já tive esse sentimento de raiva, assim. E. Ai, peraí, eu vou precisar de óculos. Não consigo ler, gente, boa, depois que. Deixa eu ver. Ah, muito melhor. E era raiva mesmo. E daí me sentia mal, me sentia a estranha, porque muitas mães romantizam a maternidade, verdade, Carol, nossa, e a gente se sente uma monstra. Nossa, por isso que amo todos os seus vídeos, pois eles retratam a maternidade em sua forma real. E é a vida. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, e tem bem isso que você falou. Né? A gente romantiza toda a coisa, né? Mãe mãe não pode fazer algumas coisas. Sabe por quê, Carol? Porque mãe é um rótulo, sabe? E essa é uma das coisas que geram essa desconexão. A gente rotular. Né? Vou chegar lá já já. Vou falar para vocês a respeito disso, né? O ponto, então, dessa nossa live é assim: por que que os nossos filhos adolescentes agem como se nos odiassem? Na verdade, eu já falei isso outras vezes, acredita em mim, eles não odeiam de verdade, né? E a resposta, né, para por que que em alguns momentos eles agem com essa agressividade, com essa raiva, e nos dá a impressão de que nos odeiam, e às vezes até eles falam, né, odeio você, você é a pior mãe do mundo, né?
a resposta, o motivo disso é porque a gente perdeu a conexão com eles. E o que gera conexão? Empatia, né? Vou falar bastante de empatia hoje, tá? Empatia é uma palavra, assim, que às vezes não é muito bem compreendida, né? Então, para te falar a respeito do que conecta, primeiro eu vou te falar o que bloqueia a conexão, o que faz com que duas pessoas que se amam, porque a gente ama aqueles diabinhos, fala que não é o amor da sua vida. Gente, bom, pelo menos para mim é assim. Já senti raiva, assim, me sinto muito solidária a esses pensamentos que essas mães relataram aí, porque eu já senti muita coisa assim, né? E me sentia mal também, viu, Carol? Não pensa que era tudo bem, que eu aceitava, né? Que é assim mesmo, porque não, a gente se sente péssima. A gente se sente muito mal. E quando a gente briga com eles e depois se arrepende? Pelo amor de Deus, é muito ruim. Então, o que causa, né, esse bloqueio da conexão? Vou te contar. Tem um psicólogo norte-americano, ele chama Marshall Rosenberg. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é hoje considerado o pai da comunicação não violenta. É uma das bases, sabe, desse jeito que eu tenho procurado incentivar, né, da gente tratar os nossos filhos, né, de se colocar no lugar dele, né. Esse psicólogo, autor, ele escreveu esse livro, né, que chama Comunicação Não Violenta. É incrível o livro, é incrível. Depois te passo a indicação aí para ler. Ele cresceu, na verdade, em Detroit, que é uma das cidades, assim, que se diz que é das mais violentas, né, dos Estados Unidos, e quando ele era jovenzinho, né, tipo assim, 9 anos, mais ou menos, 10 anos, eles mudaram para esse local, bem numa época que estava, assim, num ápice daqueles conflitos raciais, sabe, entre negros e brancos, era aquela coisa assim, bem de guerra urbana mesmo, né? E aí, quando ele foi para a escola, no primeiro dia de aula, né, quando a professora foi apresentar ele para os coleguinhas, um cara cutucou ele, um cara, né, um coleguinha ali da classe, cutucou ele e falou assim, você é Kik? Kik é uma gíria que é um termo, assim, meio pejorativo para judeu, né, e não teve conversa na sala de aula, mas quando ele saiu da escola, naquele primeiro dia, tinha dois meninos, né, esperando ele fora da escola, derrubaram ele no chão, chutaram ele, bateram muito nele, espancaram ele, né, e ele sofreu, assim, muita perseguição nessa fase, né, nesse local, assim, ele não entendia por que ele estava apanhando. Quando ele perguntava, por que vocês estão me batendo? Ele falou assim, porque você é judeu. O judeu merece morrer, né? Olha isso. E num outro extremo, ele tinha dentro da própria família dele exemplos assim de muita compaixão, de muita conexão, né? Muita compassividade, contrário de agressividade. Né? A mãe, por exemplo, cuidava da avó, que tinha ali algum problema, era idosa, já tinha algum problema de saúde debilitante, né, que necessitava de cuidados físicos, e cuidava com aquele maior carinho, né, alimentava, dava banho, e sempre ele observando, né, criança muito observadora, ele percebia que apesar de todo aquele trabalhão, né, que devia dar, devia demandar, e ele percebia isso, ele via que a mãe dele estava sempre com um sorriso no rosto, ele via que ela fazia aquilo não como uma obrigação, né, porque, ai, que saco, mas fazia e sentia prazer em cuidar da mãe dela, né, então ele tinha esses dois extremos, e aquilo consumiu a infância dele, a adolescência dele toda, e tanto que quando ele, né, se tornou adulto, que foi ele escolher sua carreira, ele escolheu justamente a psicologia, né, porque ele queria descobrir, justamente responder essa pergunta, né, por que que existe essa desconexão? O que causa, o que bloqueia a conexão, que segundo o Marshall, é a natureza humana,
né? A natureza humana, ela é de compaixão, ela é de conexão. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar juntos uns dos outros, né? Então, a nossa natureza não é essa, de desconectar, né? De ver uma pessoa sofrendo na rua e passar reto. Isso é porque nós nos distanciamos da nossa essência humana. Isso tudo é Marshall dizendo, né? Ah, deixa eu ver quem mais está por aqui. Preciso de óculos, gente, não vivo mais sem. Alê, Chicane, cheguei agora, Val. Que bom, Lê, que bom que você está por aqui. Já dei meu like. Ai, obrigada, Lê. Pessoal, dá um like aí para ajudar o canal. Ah, fofa, obrigada. A Lê tem razão, gente. Quando vocês dão like, os algoritmos aqui do YouTube entendem que esse assunto é importante e aí ele passa a divulgar mais, ele passa a aparecer para mais pais, mais mães, para que eles tenham acesso a esse conteúdo, essas informações, e assim a gente poder, né, ajudar mais mães, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Gente, quando eu era jovem, que eu tinha um Tiago pequeno, eu gostaria tanto de ter acesso a essas informações, sabe? E aí vocês dando like é uma maneira, né, grátis de de contribuir para que isso, de repente, chegue na mão de alguém que está precisando. Uma mãezinha dessa, né, que faz esse comentário tão dolorido. Já pensou se ela pudesse? Se vocês gostarem, no final vocês dão like, se merecer, mas fica até o final, tá bom? Bom, então vamos lá. O que bloqueia a conexão? E é uma coisa, gente, que mesmo sem perceber, a gente faz o tempo todo. O tempo todo. E até porque se a gente parar de fazer, né, porque a gente se iluminou. Não vai chegar à perfeição nessa fase aqui ainda não. Vai ter que rolar muito videogame da vida, né, muitas encarnações para a gente chegar ao ponto de conseguir não julgar, né? Isso não vai acontecer. O que faz a gente se desconectar são os rótulos que a gente coloca nas pessoas, através do nosso julgamento. O nosso julgamento é a interpretação que a gente faz dos fatos, né? Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui que eu separei para te falar. A gente vê assim, ó, a gente entra no quarto do nosso filho adolescente e tá aquela cena assim de guerra, né? Roupa suja misturada com roupa limpa, um pedaço de pizza, uns 3, 4 pratos, copos, tudo ali misturado, né? Se, sempre tem alguma coisa que a gente acha que tem um bicho morto ali dentro. Você sente assim também? Olha, gente, é triste, né? É triste. Eu lembro perfeitamente quando eu morava sozinha com 17 anos, gente, a minha casa era o caos. Eu já falei para vocês. É assim porque a área, né, a área externa, ela é o reflexo de como está a pessoa por dentro, né? Então, o adolescente, ele é muito confuso, ele é muito bagunçado, e ele não está com foco, com preocupação, ele não tem necessidade de organização, de arrumação. Tem as suas exceções, né? Para toda regra tem exceção, mas, assim, a grande, esmagadora maioria dos adolescentes é bagunçado e não está nem aí para isso, eles não ligam para isso, não faz diferença para eles, né, se o quarto está bagunçado ou não. Aí você entra lá naquele quarto, e aí o que você faz, né? Primeiro que sobe aquela raiva, assim, que vai fervendo, né, igual o raiva, né, do Divertidamente, eu adoro aquele desenho, gente. Ele ferve assim, né, de raiva, aí você fala, você é muito bagunceiro, é um porco, que desorganizado. Bagunceiro, porco, desorganizado. Isso são rótulos, né? Tem outros rótulos mais evidentes, né? Mãe é um rótulo, filho é um rótulo, marido é um rótulo, mulher é um rótulo, homem é um rótulo. Por que a gente fala assim que é rótulo? Porque existem na sociedade, assim, coisas que homem tem que fazer assim, assim, assado. Mulher tem que fazer assim, assim, assado. Mãe, como a Carol falou, mãe, ela é assim, assim, assado. Por quê? Porque a mãe é um rótulo, né? Quando a gente se torna mãe, a gente deixa de ser a pessoa para a sociedade,
A gente passa a ser. Eu sentia isso na pele quando eu estava grávida do Thiago, sabia? Quando eu estava grávida do Thiago, eu adolescente ainda, né, 15 anos, muitas vezes eu sentia raiva, porque eu me sentia simplesmente uma barriga ambulante. Era só a barriga e as pernas para carregar a barriga por aí. Porque as pessoas vinham conversar comigo e antes de perguntar como eu estava, elas colocavam a mão na minha barriga e perguntavam como o nenê estava. Isso para uma criança de 15 anos era terrível. Sabe o ciúmes do irmãozinho mais novo? Era difícil para mim. Mas é porque eu passei a ter esse rótulo, né, de mãe. Aí a pessoa, as minhas necessidades, ficava tudo em segundo plano. E isso me dava raiva. Percebe? Deixa eu ver o que mais que o povo está falando aqui hoje. Vocês estão conversando comigo, coisa linda. Letícia Marani, ufa, cheguei agora, boa noite, boa noite. Chefe Rose Rabi, oi chefe, hoje encontrei a forma de bolo vazia no quarto dele, que bom que achou. Ai, ai, tristíssimo, o quarto da adolescente. É, a Rose, a Alessandra falando para a Rose, eu já encontrei colheres, copos, pratos, embalagens de bombom, sempre, né gente, como eles conseguem esses objetos comuns aqui. Legal, gente, adorei a conversa de vocês, é assim mesmo, né? Então, mas aí quando a gente vê essa situação, o que a gente faz? A gente julga, né? Porque uma coisa é o fato, né? O fato é o quê? O quarto está bagunçado e nós gostaríamos que ele não fosse bagunçado. Nos incomoda, como adultos, nos incomoda aquela bagunça, porque o adulto tem uma necessidade maior de organização do que os adolescentes. E aí a gente pega e fala, por favor, limpe o seu quarto. E eles não fazem o que a gente pede. Eles nunca fazem o que a gente pede, né? E aí a gente o que a gente deveria fazer, segundo a comunicação não violenta, quando for conversar com eles a respeito disso, não é chegar e já xingar e rotular e falar que ele é bagunceiro, que ele é isso, que ele é aquilo. O que a gente deveria começar fazendo é observar. Observar é descrever o fato e não atacar com um rótulo, com um julgamento. Qual que é o fato? Filho, seu quarto está bagunçado. Eu pedi para você arrumar e você não arrumou. Ele não pode retrucar contra isso, porque é fato. É uma descrição do que realmente está acontecendo. Esse é o primeiro passo da comunicação não violenta. Mas a gente já vai chegar lá, né? E o que acontece com esses julgamentos, né, que a gente faz a respeito disso. Quando a gente julga, a gente embute na nossa fala uma imposição de culpa. A pessoa sente culpa ou sente vergonha, e quando ela sente isso, ela se sente mal e a tendência automática dela é revidar, é se defender. Ela se coloca numa defensiva, e o ditado já diz, né? A melhor defesa é o quê? Completa aí a frase. É o ataque. Então, quando eles nos atacam, na verdade, eles estão se defendendo. Se defendendo do quê? Das nossas críticas constantes. Porque assim, ó, o ser humano já é um serzinho acostumado a julgar naturalmente. Nós fomos criados assim, nós fomos ensinados ao longo de 10.000 anos a julgar, a interpretar, não é? Então, quer ver um exemplo? Se nunca aconteceu com vocês, o filho adolescente sai, aí você tinha combinado que ele ia te responder, né? Te avisar que chegou em tal lugar que estava tudo bem, né? Vocês combinaram isso. Aí ele não faz isso. Aí você manda mensagem. Aí você diz assim: Fulano, tá tudo bem aí? Que horas você vai voltar? Aí a gente vê lá no WhatsApp, né, que ficou azulzinho aqueles tiquezinhos, né? Ou seja, a criatura viu a nossa mensagem. E aí o que ele faz? Não responde. O que acontece dentro da gente? O fato é, você mandou uma mensagem e ele visualizou e não respondeu. Esse é o fato. É só isso que você sabe da situação. Mas aí o que a nossa conversinha, o nosso pensamento fica ali, ó, julgando, rotulando.
Ele não tem consideração por mim, ele é um folgado. E aí a gente já começa a pensar no que a gente vai fazer, né? Ele não vai sair de casa nunca mais, eu vou dar 1 ano de castigo para ele vai ver a próxima vez que ele for me pedir para sair, né? Ele não liga para mim, ele não tem consideração pela minha preocupação, ele quer que eu morra. Lembra o que aquela mamãe estava falando, né? Fui desonrada, pisoteada. A pessoa vê os 2 risquinhos azuis e aquilo, ela começa a dar significados para aquele fato, né? Ele está me desobedecendo deliberadamente, porque quer, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que é que está acontecendo naquele momento que ele não pode responder, né? Ou a gente não sabe os motivos pelos quais ele não responde. Mas a gente vai alimentando isso. E aí, quando ele chega em casa, o que acontece quando abre a porta? Conta pra mim. O que é que acontece? É aquele início das discussões, porque as discussões, elas ficam girando em torno dos comportamentos das pessoas, né? E os comportamentos, segundo Marshall, na verdade, eles só acontecem por trás de é uma frase dele, por trás de todo comportamento existe uma necessidade atendida ou não atendida. Então, um exemplo, né? Se a gente está brava, porque esse é o nosso comportamento, a gente está sentindo raiva, então a gente fica agressiva, porque o que está por trás desse nosso comportamento? De abrir a porta, o filho chegar, né? E, na verdade, se você for pensar, a gente estava preocupado, né? Essa era a nossa necessidade de proteger a nossa cria, é uma necessidade, né? A gente tem necessidade de segurança, né? De garantir que nosso filho está em segurança. A gente morre de medo de que aconteça alguma coisa com ele. Por isso que a gente quer que ele dê notícia. E aí, olha a incoerência. Se o que a gente quer é ter certeza de que ele está seguro, quando ele abre a porta e entra, o que seria o natural de um ser humano fazer? Meu filho, vem cá me dar um abraço, que bom que você está bem. Obrigada, Senhor, por ter ouvido as minhas preces. Mas é isso que acontece? Gente, e de novo, olha, de novo, eu não me canso de repetir isso. Eu não estou querendo fazer você se sentir mal. Todas nós fazemos isso. Todas nós fazemos isso. E por que fazemos? Porque a gente não foi ensinado a fazer diferente. A gente está repetindo os modelos que a gente aprendeu. A gente está reagindo automaticamente, né? Lembra que eu falei? Todo comportamento, ele existe uma necessidade, é uma manifestação de uma necessidade. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade que foi atendida ou não atendida. No caso dessa mãe, a necessidade de segurança dela não foi atendida. E o que gera isso nela? Gera angústia, gera tristeza, gera raiva, gera revolta. E tudo isso vai se manifestando, vai crescendo até virar violência, até virar agressividade, né? E o filho, como ele já conhece a mãe, né? Há pelo menos ali uns 13, 14, 15 anos, ele já conhece a mãe, ele já sabe que vai ter embate, que vai ter conflito, né? E ele não respondeu também, porque esse é um comportamento, ele não respondeu. Existe alguma necessidade dele que, para ele responder, para ele falar sim para nossa solicitação de responda, ele precisa falar não para alguma necessidade dele. E talvez, maior parte das vezes, lá no meio da galera, né, o que o adolescente menos quer é dar a entender, isso tudo é processo inconsciente, tá? Não é uma coisa assim, calculada, racionalizada, que ele sabe, né, o que está acontecendo com ele. É sentimento, é coisa lá dentro, não é? É uma reação meio automática. Quando ele responde para você, a necessidade dele que não está sendo atendida é a necessidade de autonomia. E se tem uma coisa nesse mundo que adolescente necessita, é autonomia. Essas necessidades humanas, gente, existe uma lista, né? O próprio Marshall, ele pegou assim a lista das necessidades humanas e resumiu em 9, né? São 9 necessidades que o Marshall reconhece, mas elas meio que englobam outras coisas, né? Então, uma necessidade é
respeito. Então, quando a gente vê que o nosso filho não nos obedece, a gente interpreta que ele está nos desrespeitando. Então, é a nossa necessidade de respeito que não está sendo atendida. Por isso que a gente se irrita tanto. E a gente quer morder a criatura. Por isso que a gente chega na rede social e fala assim: se ele fosse embora, para mim era melhor. É porque a necessidade de respeito dessa mãe está extremamente não atendida. Percebe? Faz sentido isso para vocês, gente, que eu tô falando? Deixa eu ver o que o povo tá dizendo aqui. Responde para mim se tá fazendo sentido, gente. Cadê? Ah, Lê fazendo propaganda de mim, pessoal. Vamos dar like para ajudar. Obrigada, Lê. Ó, que gentil. Maria Vitória, boa noite, chefe Val. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Fala aí para mim, pessoal, se tá fazendo sentido do jeito que eu tô falando para vocês dessa questão das necessidades, né? Então vamos lá. É, as brigas nossas começam porque a gente trava nossas discussões em cima dos comportamentos, dos julgamentos, e aí a gente vai, né? Você fez isso, isso e aquilo. Você é isso, isso e aquilo. Mãe, você é muito chata. A gente quer morrer quando ouve isso, né? Por quê? Porque a nossa necessidade de amor, né, que envolve reconhecimento, que envolve gratidão, né, não está sendo atendida, né? Quando o filho para quem a gente se dedica tanto diz que a gente é chata, a gente se desestrutura todinha, porque a nossa necessidade de amor, de reconhecimento, de gratidão, né, ela é, ela é totalmente desconsiderada. E quando alguém tem uma necessidade desconsiderada, gera todos esses comportamentos que a gente está acostumado a ver, né? E aí fica essa, né? É, tem algumas formas automáticas que a gente se reage às situações, né? Uma delas é aquela assim, é, agressivo, né? A gente vai e devolve, não? Eu sou a chata, você que é o irresponsável, né? Então aí fica os rótulos. Ele me rotula de chata, eu rotulo ele de responsável. Aí ele vai ficando nervoso e quando ele fica nervoso ele desconecta, não ouve. Quando ele não ouve, eu aumento o meu tom de voz porque eu quero ser ouvida, né? Quando uma pessoa está falando alto, o que ela está dizendo? Eu quero que você me escute. Então, gente, quando o seu filho adolescente gritar com você e você sabe que você não merece isso, né? Porque tudo que você dedicou para ele, eu sempre achei que eu não merecia ouvir as coisas que o Tiago me falava. Era cruel, rasgava meu coração por dentro. Eu me sentia destruída. Não fazia o menor sentido na minha cabeça aquilo. E escuta o que eu tô te falando, mãe. Quando alguém grita com você, principalmente uma pessoa a quem você se dedica, é porque essa pessoa tá te dizendo assim: você não me escuta, você não ouve o que eu falo. Então eu preciso gritar, porque eu quero ser ouvido. Presta atenção. Por que você grita? Porque quando você fala baixo, você tem a impressão de que você não está sendo ouvido pelo outro. Você não está recebendo consideração pela sua necessidade de ter atenção, de ser ouvido. Percebe? Faz sentido, gente? Aqui, ó, sim, faz todo sentido. Alfredo Lima. Oi, chefe Alfredo, você é por aqui? Meu filho me chama de louca. Eu na vida. Gente, uma vez eu passei uma vergonha, eu vou contar esse caso. Me lembrou agora. Com certeza. Muito sentido, Val. Maravilha. Essa frase de transição da adolescência para o mundo adulto não deve ser fácil. Não é, não é. É que a gente esquece, igual a dor do parto, né? A gente esquece. Mas não é fácil, não. E a gente passou por isso, esqueceu um pouco, né? Isso, inclusive, gente, é um dos motivos pelos quais a gente tem muita dificuldade, nós pais, né? Temos muita dificuldade de ter empatia pelos nossos filhos. O que é empatia? Né? Para a gente colocar todo mundo assim numa. Para nivelar todo mundo, né? Numa linguagem que todo mundo entenda. Empatia é diferente de simpatia, tá? Simpatia, quando você está sendo simpático, você está falando mais de você mesmo
do que da outra pessoa. Você está sorrindo, você está tentando ser agradável, é lindinho, mas o foco está em você. Você está é, sendo gentil, agradável. Isso é simpatia. Empatia é você fazer um exercício de se colocar no lugar da outra pessoa. Mas a gente nunca vai ter a real dimensão do que é estar no lugar da outra pessoa, por mais que a gente imagine, tá? Porque assim, se a gente fala assim, deixa eu tentar me colocar no lugar da outra pessoa para entender por que que ele fez isso. E vou te falar, se a gente tivesse a capacidade de realmente se colocar no lugar da pessoa, a gente faria exatamente o que ele fez. Porque todos nós estamos lidando com o melhor que a gente pode no momento. Todas as nossas atitudes são o melhor que a gente tem naquele momento. Até quando a gente fala assim, ó, dane-se, vou jogar ali na rede social que eu quero que meu filho morra, desapareça. Esse é o melhor que você tem naquele momento. Entende? Então, se você estivesse no lugar dessa pessoa, você faria a mesma coisa. Tem uma expressão em inglês que diz que a empatia é você se colocar nos sapatos da outra pessoa. Mas olha, isso ainda não é completo, porque quando você se coloca no sapato da outra pessoa, ainda são os seus pés. E às vezes o sapato dela no pé dela aperta pra caramba. E no seu é confortável, ou vice-versa, percebe? Mesmo se colocando no sapato da pessoa, ainda são os seus pés, com a sua bagagem, com a sua experiência, com a maneira como você vê o mundo, com o seu temperamento, com as suas verdades, o seu universo que está indo ali para aquele lugar. Então, por mais que a gente tente se colocar no lugar do outro, é muito difícil. E vai se tornando mais fácil quando a gente tem situações em que a gente já viveu coisa parecida que aquela pessoa viveu, e a gente lembra bem disso. Aí a gente se torna mais empático. A gente consegue se entender melhor por que que aquela pessoa agiu de maneira assim, assim assado. E essa dificuldade que os pais têm de ser empáticos com os filhos e vice-versa, é porque os mundos, as realidades, as necessidades, né, que estão em foco naquele momento da vida de cada um, é muito diferente, né? As necessidades humanas, elas são comuns a todos os seres humanos, são necessidades básicas que a gente precisa, de alguma maneira, ter suprido, né? Tudo depende de como a gente vê o mundo, né? Se você se sente ofendido por alguém, é porque alguma necessidade sua não está sendo reconhecida, mas você só vai ser ofendido quando você julgar que aquela atitude daquela pessoa está sendo direcionada e intencionalmente querendo te atacar. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer para você. Mas vamos voltar lá que vai fazer mais sentido, né? Então, uma das maneiras da gente reagir é isso, atacando, né? E é mais comum entre pais e filhos, porque, inclusive, né, tem todas essas necessidades que não estão sendo atendidas de ambos os lados, e tem o cansaço, né? E tem o estresse do dia a dia, o cansaço físico mesmo, a nossa energia física, vital, que foi exaurida durante o dia todo no trabalho, né, nas tensões, nos prazos, nas metas, no relacionamento com o pessoal ali, né, do trabalho, no trânsito, a nossa necessidade, né, de prover, de pagar as contas, de garantir que as coisas saiam como a gente precisaria garantir, né? Porque mãe, pai tem que garantir, né? Que o filho seja feliz, que o filho vá bem na escola, né? Que as prestações sejam pagas. Tem todas essas pressões em cima da gente. Então, como a gente não está ali, né, centrado, né? Todo, como diz tem uma escritora que ela costuma falar assim, toda iluminada, né? Trabalhada na iluminação. Acho muito engraçado, né? Como a gente não está trabalhado na iluminação ainda, a gente acaba reagindo automaticamente, porque não dá tempo. A reação,
assim, né, de explosão, ela é provocada numa região do nosso cérebro que é a parte mais primitiva, né, do nosso cérebro, chama sistema límbico. É o sistema, assim, todos os animais, todas as, né, as criaturas que têm cérebro têm sistema límbico. Cachorro tem sistema límbico, gato tem sistema límbico, golfinho tem sistema límbico, que é aquela coisa dos instintos que faz nosso, né, nosso instinto de sobrevivência vem daí. Então, é a parte do nosso cérebro que reage mais rápido. A parte do racionalizar, pensar, cognitivo, né, de racionalizar as coisas, que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro, é chamado de córtex pré-frontal, né? Essa parte, ela foi desenvolvida na nossa espécie anos-luz depois do que esse sistema da amígdala, né? Que é onde tem o sistema límbico. Então, ela é muito mais lenta para refrear as emoções e as reações do sistema emocional, né? E quanto mais a gente está, o pessoal fala muito assim, zen, né? Então, quando a gente está sem efeito de cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse, a gente tem mais capacidade de dominar a amígdala. Rô, você lembra? A Rose uma vez estava me contando, a gente está meditando, faz assim uns 8 meses já, né, Rô? Desde fevereiro, a gente está meditando todo dia. E eu comentei uma vez que, para mim, meditar é como se eu conseguisse ter um pouco do superpoder do The Flash, sabe o herói lá, todo mundo está em câmera lenta, né, e ele está rápido. Parece que eu ganho uns segundinhos a mais para tomar decisões, para reagir, sabe? Eu não reajo assim, porque, gente, vocês não têm ideia, antes era muito assim, bateu, levou, muito. E quanto mais bateu, levou a gente mais arrependimento a gente sente, né? E assim, quando a gente está equilibrado emocionalmente, não está sob efeito do estresse, está com a mente mais limpa, mais clara, a nossa tendência é cada vez ter mais capacidade de contar até 10, né? Respirar, fazer aquela raiva, aquele impulso ser refreado para poder reagir de uma maneira racional, né? Cognitiva, né? Existe, então, a empatia cognitiva, que é essa empatia que a gente aprende. É a empatia que o Marshall, né, Marshall Rosenberg ensina a gente numa técnica a evoluir nela. É uma técnica que a gente aprende, que a gente vai treinando para adquirir aquela habilidade de ser empático tecnicamente, cognitivamente, né? E porque empatia por si só é aquele negócio assim de sabe assim, quando o pessoal fala assim, escorregar no, como que era? Escorregar no escorregador de Gillette e cair numa piscina de mertiolate daquele de antigamente. A gente até se arrepia, não dá uma aflição assim? Isso é empatia, a gente sente o que o outro está sentindo, né? Isso é empatia, uma empatia emocional, uma empatia natural, que os seres humanos têm, muitos animais têm, né? Essa é emocional. O que o Marshall ensina é como desenvolver a capacidade de ter uma empatia cognitiva, percebe? E isso exige treino. Não é assim, vou ler comunicação não violenta do Marshall e no dia seguinte todo trabalhado na iluminação, vai né, resolver. Não, a gente tem que ter paciência de ir treinando, porque a gente foi treinado para fazer o que a gente faz hoje, para ser como nós somos hoje. A nossa sociedade, a nossa cultura toda desenvolve nossos conceitos de certo e errado, né, de que mãe tem que, homem tem que, né, marido tem que, filho tem que, né, filho tem que obedecer. Será que o filho tem que obedecer? A que custo? Por que o filho tem que obedecer? Entende? É profundo, gente, é profundo. São lives e lives e lives ainda para a gente chegar lá. Vamos continuar aqui no nosso tópico para a gente não se perder. Então, voltando aqui, outra maneira que a gente reage, né, automaticamente aos comportamentos. Então, vai lá, de novo, o exemplo. O filho chega e fala assim: você é uma chata. Aí, uma é reagir e atacá-lo também.
Outra é você se encolher, se colocar numa posição de vítima, né? Sabe aquele, oh meu Deus, como eu sofro, né? Me mato por esse filho, né? Então, assim, não acredito que ele me chamou de chata, eu me mato por causa dele, sabe? Assim, eu falo até assim, né? Nesse tom de drama, porque a pessoa sente esse drama, é uma coisa, né? Dolorida, entende? Mas é se colocar no lugar de vítima da situação, né? E falar assim, eu não mereço isso. Quando eu dizia, né, que eu deveria ter cortado a língua do Tiago e não o cordão umbilical, eu estava me colocando numa posição de vítima. Vítima de quê? Da ingratidão dele. Vítima do desrespeito dele. Percebe? Faz sentido, gente, como que eu estou explicando para vocês esse negócio? Deixa eu ver o que mais que a Carol falou aqui. Ah, tenho conversado muito com meu filho e suas lives têm ajudado muito mesmo. Olê, ô amiga, que bom saber disso. Ontem eu fiz um post no Face sobre isso, sobre ter empatia, sobre pelo menos tentar ver as coisas como aquela pessoa está vendo. Concordo que não conseguimos compreender por completo, mas ajuda. Não, e tem como melhorar. Luana Machado, oi linda, tudo bom? É isso, a gente vai se aprimorando nessa arte, sabia? O Marshall conta que é, quando ele estava aprendendo, né, ele fala que é como se fosse um idioma novo, né, usar a, a, a linguagem, né, não violenta, ele fala que é como se fosse um idioma novo. Então, você vai aprendendo devagarinho a lidar com isso, a ser hábil, né? É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo ali de um tempo de treino, né? E ele conta que logo no comecinho, quando ele estava treinando isso, às vezes ele, né, era invadido por aquele impulso inicial, mas aí ele percebia, opa, pera, a minha reação que está vindo agora é fruto do meu julgamento. Então, deixa eu contar até 10, deixa eu entender, né, o que é que está acontecendo, por que que a outra pessoa está falando assim comigo, né, e para ver como é que eu vou reagir. Ele diz assim, ó, toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Isso é frase do Marshall Rosenberg. Toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade humana não atendida, né? E aí ele dá até o exemplo, né, que teve uma vez que o filho dele era adolescente, né, e ele estava justamente nessa fase de entender como é que essa comunicação não violenta funciona, né? Tem os 4 passos que eu já vou passar para vocês já já. Ele ficava parado assim, e as pessoas achavam engraçado, né? E ele fala que nessa situação, o filho dele, parece que os amigos estavam esperando na porta, ou uma coisa assim, e aí o filho dele falou uma coisa que ele ia reagir, né, com agressividade, ele ficou parado. Aí o menino, né, falou, pai, né, você não vai responder? Aí ele falou assim, se eu responder agora, eu vou te dar um chute na bunda, né, aquela expressão em inglês, né, que dessa, vou, vou chutar sua bunda, né, eu vou soltar os cachorros aqui, para o nosso bom português. Aí o filho dele falou assim: toma o tempo que você precisar, eu espero, não tem problema não. Porque ele sabia, né, que depois que ele respirasse fundo, pensasse e fosse aplicar a técnica que ele tinha desenvolvido, a coisa ficava muito mais simples. E o objetivo era que as necessidades de ambos fossem atendidas. Quando a gente fala assim, ó, você tem que negociar as coisas com seu filho adolescente, por trás dessa frase, que já virou assim jargão, né? Ah, não pode bater, dar castigo não é o ideal. Quando você fica presenteando, pode estar subornando. Você já não ouviu essas coisas todas por aí? Essa psicologia moderna de criar filhos? Né? Tá o tempo todo o pessoal falando isso. Aí fala assim: ah, tá, se não pode bater, se não pode pôr de castigo, se não pode xingar, não pode arrastar a cara da pessoa na parede, né? O que que pode, então? Ah, tem que ser no diálogo. Tá, como é que faz para dialogar? Qual que é o objetivo desse diálogo? O objetivo desse diálogo é identificar quais são as necessidades humanas do seu filho que não estão sendo atendidas. Quais são as suas necessidades humanas
como mãe, como pai, que não estão sendo atendidas e negociar uma solução para que ambas as necessidades sejam atendidas. Percebe? E aí, são 4 passos, gente, 4 passos para a gente atingir esse momento, né? Mas, primeiro, eu queria dizer para vocês, tem essas 2 maneiras que eu mencionei, que é a agressividade, e já vai, né, para o embate, aquela posição de vítima, aí você fica, né, sendo o sofredor que vai desabafar na rede social, que são assim, estão no campo, assim, dos culpados, né, e os algozes, né, e culpados e inocentes. E tem um outro campo de reações possíveis, que é quando você tem empatia, né, porque aí você para por um momento, como o Raul tentou fazer com o filho dele, para por um momento, pensa, né, qual é a necessidade que meu filho está tendo para estar se comportando dessa maneira? Qual necessidade está por trás desse comportamento? Né? E depois que a gente vai treinando, isso vai ficando bem fácil para a gente ir identificando, né? O que é que está por trás daquele comportamento, né? E a empatia, falei para vocês, tem a empatia cognitiva, que é aquela que a gente faz de propósito, tem aquela empatia que é emocional, é natural, emotiva, que é a mais difícil para a gente ter, porque a gente está em mundos muito diferentes. O que acontece na vida da escola, do seu filho, no mundinho dele, no universo da cabecinha dele, é muito diferente do que acontece na nossa vida, né? E aí tem algumas maneiras da gente conseguir ser empático e tem algumas maneiras da gente fazer o inverso. Então, o que é que a gente faz para não ser empático? Para fazer exatamente o contrário, né? O que não fazer? O que é que causa a desconexão? O que é que bloqueia a conexão? Tem alguns itens, eu vou falar a respeito de cada um. O primeiro deles é assim, ó. A pessoa vem falar para você, e assim, sempre, gente, a intenção é boa, é porque é irrefletido e nunca ninguém falou pra gente que era assim, sabe? A gente não olhou por esse lado. Então, eu não quero que as minhas lives, que os conteúdos que eu trago aqui para vocês, seja fonte de culpa. Eu não quero que você se sinta ainda mais culpado, porque eu sei que mãe se sente culpado, pai se sente culpado o tempo todo, e não é esse o meu objetivo. Não se sinta culpado. A gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem, né? E mesmo depois que a gente tem um conhecimento a respeito de um assunto, ainda leva um tempo para a gente, entre o saber e o aplicar e incorporar aquele conhecimento, tem um treinamentozinho, né? Antes de correr uma maratona, a gente ficou de 4, engatinhou, arrastou a perninha, depois deu uns passinhos e caiu, deu uns passinhos e caiu, né? Foi andando com a mãe da gente segurando nossas mãos, né? Para aprender um idioma novo, quantos anos, quanta dedicação, quanta, né, experiência. Entende? Eu para cozinhar, anos, décadas, né? Até ficar comível. E a gente não tem paciência conosco, né? A gente não tem empatia, olha, conosco mesmo. A primeira coisa que a gente tem que desenvolver é autoempatia e perceber que no nosso lugar era exatamente aquilo que a gente tinha condição de fazer, dentro da nossa humanidade, da nossa imperfeição, né? Então, por favor, nada de culpa, hein? É ferramenta para a gente falar, puxa, é mesmo, tem esse outro jeito, vou treinar desse jeito aqui para ver se melhora, tá bom? Por favor. Então, é assim, alguém vem falar pra gente, né? O filho vem falar pra gente. Ai, tô tão chateado, o meu professor foi muito chato hoje comigo, ele pegou no meu pé. O que a gente tem automaticamente de reação? Uma das reações que desconecta completamente é competir para ver quem sofre mais. É tipo assim, o meu pior é melhor que o seu pior, né? Competindo para quem tá mais na merda. Então, assim, você está reclamando do seu professor? Espera até você ir trabalhar, você vai ver o que o seu chefe. Você não imagina o que o meu chefe faz comigo. Competir para ver qual que sofre mais. Isso desconecta completamente. Quando uma pessoa vem contar para você o que está acontecendo com ela quer desabafar o que está acontecendo com ela, né? E aí a gente já rebate. Ou a intenção é boa, a intenção é dizer assim, ó, não tá tão ruim assim, né? Se você olhar para o lado, você vai ver que tem gente pior. A gente quer tirar a pessoa daquele, né, estado
de luto, de tristeza, mas não é a coisa adequada, não é a melhor coisa que a gente pode fazer naquele momento, né? Depois a gente até pode fazer as outras coisas, mas primeira coisa é acolher, é receber aquilo que a pessoa quer dizer, né? Então, coisas que os pais fazem nesse primeiro item de bloqueio, que é competir pelo sofrimento, né? Quem sofre mais, né? Você tem de tudo. Na minha época, aí sim é que era difícil. Tá difícil estudar? Na minha época não tinha essa facilidade de internet, não. Hoje vocês têm tudo na mão. Na minha época, tinha que consultar a Barça, tinha que ir lá na biblioteca central, lá no centro da cidade, lá, né? Competindo para quem é mais difícil. Isso desconecta completamente. E quantas vezes a gente faz isso, principalmente com os nossos filhos? Tem até meme, né? Aquelas frases feitas. Tá reclamando dos boletins? Espera só até ter boleto. Ah, você acha seu professor ruim? Espera até ter um chefe, né? Ah, bobagem, isso daí. Ah, não liga para isso não, né? Você vai ter muitas namoradas ainda. E o cara tá ali, né? Se descabelando porque a pessoa que ele gosta não, não tá correspondendo. Ah, liga para isso não, é bobagem, né? Fica menosprezando. Bom, outra coisa, aí sim, né? Terminar o assunto. É assim, a vida é assim mesmo, não liga não, vai passar. Menosprezar o sentimento da outra pessoa, né? Chega, para de falar disso, esquece, vai esparecer, vai lá com seus amigos, vai, né, vai dar uma volta, vai ler um livro, né? A pessoa vem te contar um sofrimento dela e você fala, ih, né? Vira a página, chega desse assunto. Não pensa mais nisso, não. Isso é interromper o assunto. E aí depois, sabe o que a gente faz? A gente reclama que os nossos filhos não se abrem com a gente. Por que será? Conta aí para mim. Se só essas duas formas de desconectar já não te dão um bom indício do porquê que você e seu filho estão tão desconectados, né? Outra, e aí é um bem perigosinho também, é o oposto, né? É quando a gente se solidariza e fala assim, ai, coitadinho do meu filho. Então, de novo, né? Ele vem reclamar que o professor, né, segundo ele, foi horrível com ele. E aí, ai, coitadinho do meu filho, isso não é justo. Ai, não sei o quê. Aí toma as dores e vai lá e briga na escola, né? A gente vê no jornal mãe batendo em professor, né? Não faz sentido. Não faz sentido para mim. Mas acontece. Por que essa mãe bateu no professor? Tem alguma necessidade aí que não foi atendida, porque, segundo Marshall, todo comportamento é manifestação de uma necessidade não atendida, né? E quando a gente faz isso, a gente torna o nosso filho vítima, né? A gente tira dele a capacidade de superar por si só, né? De se resolver. E sabe outra coisa que a gente faz também? A gente questiona. Quando o filho vem se abrir com a gente e ele fala assim, aconteceu assim, 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 né? Aconteceu um colega fez isso, isso, isso. Mas, não, peraí, quando que aconteceu isso? Mas o que você fez? E você não falou para ninguém? Sabe assim? Né? A pessoa meio que trava, entende? É, sabe aquele negócio da gente ter dois ouvidos e uma boca, porque tem que usar proporcionalmente? Ouve duas vezes mais do que fala? Quando alguém está te contando, o aparelho que você tem que usar é ouvido, não é boca. Percebe isso? Então, quando a gente começa a interromper a pessoa né, como, que hora que foi isso? Você não fez nada? O que aconteceu? E aí, sem perceber, às vezes a gente julga, né, o comportamento, a atitude do filho nesses questionamentos. Julga a capacidade dele de ter resolvido a situação, de ser o responsável por ter chegado àquele ponto. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Deixa eu ver o que a Lei está falando aqui. A Luana Machado está falando, estou tendo uma dúvida, pode me ajudar? Claro, Lu, se você quiser colocar aí, ou então se você quiser me mandar um inbox, lá no meu Facebook, pelo Messenger, procura @lobovalkyria, e aí você me manda mensagem lá. Se quiser colocar aqui também,
Pode colocar, tá bom? Me fala de você. Aí a Rô tá falando assim, infelizmente me sinto culpada por ter gritado e brigado tanto com meu filho. Eu também, Rô. Hoje ele tem 24 anos e eu respeito muito. Aprendi a ouvir e aceitar o jeito dele. E é libertador, né, Rô? Fala a verdade. Eu compartilho disso, viu? Compartilho disso com você. Aí a Lê, pois é, minha gente, hoje entendo mais meu filho, mas o pai dele não consegue ter a mesma conexão. E é uma dificuldade, né? Até a gente chegar nesse ponto. Bom, aí uma quinta coisa, gente, e aí nós pais somos os mestres de fazer essa quinta coisa que desconecta. Vou só recapitular. A primeira é competir pelo sofrimento, a segunda é encerrar logo o assunto, falar, deixa para lá, vira a página. A segunda é se solidarizar com o sofrimento, né? Coitadinho, passar a mão na cabeça e já querer, né, resolver as coisas. E o quarto é o questionar, né? Ele começa a contar uma coisa, você já interrompe e já começa a perguntar um monte de coisa. E a quinta, adivinha? Aconselhar. E essa, gente, é a que é o mais fácil que eu preciso me policiar na vida. A pessoa vem me contar. Essa daí eu tenho muita. É uma das que eu mais tenho dificuldade. Tenho dificuldade em todas, mas aconselhar, nossa senhora, como é difícil para mim. A pessoa vem me contar uma coisa, e óbvio que a intenção é a melhor de todas, a melhor, eu quero ajudar, quero contribuir, eu não quero que a pessoa sofra, né? Com os meus filhos, principalmente. E eu imagino que vocês também tenham essa relação com os filhos de vocês, porque é muito comum entre os pais, em relação aos filhos, aconselhar. A pessoa vem te contar uma coisa e você imediatamente, antes de terminar de ouvir, você já está com o seu pensamento ali rodando a mil para solucionar o problema dele e já falar o que é que ele tem que fazer. Empatia, gente, abrir espaço para que o outro, ouvir, é abrir espaço para que a própria pessoa entenda o que ela tem que fazer. A gente não precisa dar o bolo pronto. Ensinar a cozinhar, ensinar, né, a pescar, né, não é dar o peixe, ensinar a pescar pode ser representado aí por deixar que a pessoa, o teu filho te conte as coisas dele, porque ao fazer isso, ele é obrigado a raciocinar a respeito dos fatos. E quando você abre o silêncio, você sustenta o silêncio para ouvir aquilo, o próprio processo de elaborar aquela comunicação, de te contar a coisa, já vai organizar o mundo dele. E ele vai encontrando as respostas dele. Porque lembra, por melhor que sejam as nossas respostas, os nossos conselhos, sempre vai ser melhor o conselho que a própria pessoa encontra dentro dela. Faz sentido isso para você? Olha, às vezes um amigo dá o melhor dos conselhos e na melhor das intenções, mas aquele conselho não cabe, não encaixa lá no nosso mundo, na nossa vida, daquele jeito que ele está dizendo. Não faz sentido isso? Você já não sentiu isso? Imagina o nosso filho e faz. Posso pedir uma coisa para você? A partir de hoje, 24 horas, fica presente para quantas vezes. Eu não sei se seu filho está se comunicando com você ou não, depende aí da situação. Mas se seu filho, filha principalmente, filha fala mais, normalmente, tá? Sem rotular, mas é uma característica mais comum das meninas, falar mais. Mas quando ela vem te contar alguma coisa, ou quando qualquer pessoa vier te contar alguma coisa, se policia para ver qual que é a sua reação imediata. Se você simplesmente ouve e espera a pessoa ter tempo de elaborar tudo aquilo dentro dela, ou se você já começa a questionar, ou se você já começa a dizer, ih, né, bola para frente, esquece isso daí, ou se você começa a dizer, ah, não, mas você precisa ver então o que aconteceu comigo. Ixi, isso aí não é nada. A pessoa responde, isso não é nada. Quantas vezes? Quantas vezes? Ou então fala, ah, sabe o que você faz? E aconselha. Não é louco isso? Quando é que a gente poderia imaginar que aconselhar o nosso filho adolescente causa desconexão com ele?
Gente, explodiu minha cabeça quando eu fiquei sabendo disso. Explodiu, como meus adolescentes falam, né? Explodiu minha cabeça. Não, nunca me passou pela cabeça que aconselhar fosse causar desconexão. E os nossos filhos são agressivos com a gente porque eles estão sentindo uma necessidade que a gente não está atendendo. De repente, a necessidade da autonomia, a necessidade da atenção. O ser humano tem necessidade de comunidade, entende? De perceber que ele é normal. Essa é uma das necessidades mais profundas na fase da adolescência, principalmente. Lembra, sempre depende do temperamento, da personalidade, do ambiente, de um monte de coisas, mas é uma necessidade humana básica. E muitas vezes a gente chega e já quer cortar o assunto e já pôr uma solução, entende? E tem 3 coisinhas que a gente pode fazer, são 3 degraus para conectar. Eu te falei as 5 coisas que desconectam, e a quinta me deixou aqui embaixo, né? Por que que ele fala assim comigo? Eu devia ter cortado a língua do Tiago e não o cordão umbilical. Por que ele me fala essas coisas? Porque eu não estou respeitando algumas necessidades dele. É óbvio que isso é sem estar consciente do que eu estou fazendo. Eu não tinha esse conhecimento, né? E hoje a gente está tendo um pouco de acesso a essas informações. Comunicação não violenta, ela está vindo cada vez mais permeando as conversas. Tem pessoas ainda está naquela fase que tem muita gente que acaba misturando as coisas, se embananando, metendo os pés pelas mãos, e sabe quando alguém começa a falar de um assunto e aí o pessoal entende tudo errado e mistura e aplica errado e fala que a coisa não funciona? Porque não interpreta direito como é que fazer e acaba distorcendo a situação. A comunicação não violenta ainda está nessa fase, pelo menos aqui no Brasil, né, que ainda não está tão disseminada e não está muito clara. É uma coisa muito simples, são 4 etapas, né, e tem 3 passos que você pode dar para conseguir atingir essas 4 etapas, mas é uma coisa que exige um treinamento. Nós não estamos habituados a agir dessa maneira, é instintivo. A pessoa vem te contar uma coisa quando você seja aconselhou. Fazer o quê? Treinar, né? Sabe, tem uma drag queen que falou assim: gente, eu vou dar a solução definitiva para a gente colocar os cílios postiços. Então, tem uma técnica infalível que, nossa, você vai ver, é incrível. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, né? Me conta como é que faz para pôr cílios postiços, porque os homens não vão entender nada, mas as mulheres que já tentaram é desesperador aquele negócio. Aí a drag queen fala, olha bem assim para a pessoa e fala: treina, querida. Então, comunicação não violenta, treina, querida, tá bom? Não é do dia para o outro que a gente consegue, não. Ó, o próprio Marshall, que foi quem organizou tudo isso, porque a comunicação não violenta, ela não foi uma coisa que o Marshall criou, ele só observou e sistematizou e organizou, e pôs uma técnica para a gente conseguir a empatia cognitiva. Entendeu? Aí os 3 passos que eu ia falar para você. Primeira coisa é escutar. Já dei várias dicas aqui, né? Quando a pessoa vem falar com a gente, o que a gente não deve fazer? Essas 5 coisas, né? Aconselhar, interromper, ficar competindo, né? Isso não é nada, você vai ver então quando acontecer isso, isso, isso. E se você fosse lá em casa, então é muito pior, né? Competindo. Nossa, eu tô com uma dor aqui no coração. Ih, eu que tô, né? Tô com câncer, aquela, sabe? Fica assim querendo ver qual que é a desgraça maior, né? Essas coisas que a gente não pode fazer, a gente tem que escutar, e escutar de verdade. Então, escutar dar atenção real e parar um pouco o seu pensamento para que ele não caia naquela armadilha de estar, ao mesmo tempo que está ouvindo a pessoa, já está pensando o que eu vou responder, o que eu vou falar. Quando você está numa roda de conversa, eu vejo muito isso nos meus adolescentes. Uma pessoa começou a falar de um assunto, aí outra lembra
de uma coisa, dá uma referência ali, né, dá uma lembrança de um assunto dela, fala: "Ah, então uma vez aconteceu isso". Aí o outro fala: "Ai, aconteceu isso". Porque a pessoa não está ouvindo o que a outra está falando, ela está com os seus pensamentos, ela está escutando com as orelhas, mas o coração não está aberto para assim, ó, agora é o momento de ouvir, não é o momento de falar, não é o momento de julgar, não é o momento de, dar uma resposta, é o momento de receber. Faz sentido isso para vocês? Tá claro o que eu estou querendo dizer como primeira etapa, o primeiro degrau para a gente conseguir ter empatia? Ser a escuta, né? Se você tiver, por exemplo, com um filho pequenininho, né, que é mais baixinho que a gente, abaixa na altura dos olhos dele e olha no olho dele na altura, não aquela coisa de cima para baixo, entende? Se o seu filho veio falar com você e você está lavando louça, para, para tudo, nem respira. Larga a louça para lá, enxuga as mãos e olha para ele e recebe aquilo, recebe o que ele está te falando. Isso conecta, isso conecta, tá? Quando a pessoa recebe a empatia, ela se sente próxima a você, se sente compreendida. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Não precisa de conselho, não precisa de nada, só precisa ser ouvida, né? É, mas, ó, isso tem que ser uma coisa sincera, tem que ter o genuíno, objetivo, a genuína intenção de acolher, de receber, de ouvir, de se importar. Tem que ser de coração. Marshall fala isso, né, no livro dele, que é agir de coração aberto, né, ouvir de coração aberto. Esse é o primeiro passo, né. O segundo passo, e aí uma técnica, né, já do Marshall, que pode ajudar bastante, é parafrasear, para que a pessoa, porque assim, não basta, o Marshall falou isso, não basta você sentir empatia pela pessoa, o que ela precisa, além de que você realmente se coloque no lugar dela e seja empático, ela precisa perceber que você está sendo empático, você precisa comunicar para ela que você está entendendo. Nossa, deixa eu ver aqui que eu esqueci de olhar aqui as conversas de vocês. A Luana, eu estou tendo um problema que no meu trabalho um colega fica me olhando de canto meio torto. E meus pais ficam dizendo que eu devo fazer algo, mas ele não me incomoda. Mas eu estou em conflito sobre isso. Mas me fala, você já passou por algo parecido? E você já foi tipo, não conseguia se defender e depois mudou? Luana, se eu entendi direito, eu estou tendo um problema que no meu trabalho, um colega fica me olhando de canto, meio torto. Ele está sendo, assim, agressivo com você? Eu não estou entendendo direito o contexto. Você fala mais para mim? Fazendo um favor? Quero entender direitinho como que é essa situação, tá? Os seus pais falam que você deve fazer algo, mas não me incomoda, você não se incomoda. Aí você me pergunta se está em conflito. E quer saber se eu já passei por algo parecido? Eu não consegui entendê-lo, desculpa. Eu não consegui entender toda a situação para saber se já teve alguma coisa. Você já foi, tipo, não conseguia se defender e depois mudou? Sim, isso com certeza. Isso é uma coisa. A gente vai se aprimorando, sabe? A gente vai conseguindo. É igual um videogame. A vida vai passando e a gente vai pegando umas moedinhas, sabe? Essas moedinhas, eu costumo dizer que são recursos, não recursos financeiros, mas recursos de habilidades. Cada habilidade que a gente consegue desenvolver, por exemplo, a habilidade de se comunicar bem com as pessoas, né? De mostrar para ela que a gente está recebendo com empatia a comunicação dela, que a gente está tentando entender o problema dela. Tudo isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo. E cada habilidade que a gente desenvolve, a gente é como se conseguisse um recurso a mais para a gente poder
atuar. E, por exemplo, você está sentindo aí a necessidade de se defender, é isso mesmo? E às vezes você acha que não consegue. Tô entendendo direitinho o que você tá falando? Desculpa, linda, é que às vezes na comunicação escrita, às vezes não fica claro para outra pessoa, né, o que que você está querendo dizer. Você fala mais para mim depois? Tá bom? Se você quiser, depois você me chama lá inbox que eu posso te dar o meu WhatsApp, aí a gente troca áudio, o áudio é mais fácil de entender às vezes, né. Por isso que eu gravo vídeo, sabe, porque no vídeo tem, né, a comunicação não verbal, a expressão, e aí comunica mais fácil, né, tá bom? Aí a Lê tá falando assim: "Agora eu vou ter que saber quem é o Marshall". Nossa, avó, essa coisa de olhar no olho na mesma altura, eu sempre fiz. É verdade, Lê, a gente sempre conversa olho no olho, né, é maravilhoso, gera conexão, gera conexão. Marshall Rosenberg, ele é um autor, ele é psicólogo norte-americano, e foi ele que escreveu o livro Comunicação Não Violenta, foi ele que organizou essa técnica, essa maneira de se comunicar, né, tá dizendo aqui, né, eh, uma maneira de você fazer a pessoa entender que você está sendo empático com ela, é você parafrasear. Parafrasear é você repetir com as suas próprias palavras as palavras da pessoa, né. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, na Luana, vamos ver se eu consigo. Mas eu estou em conflito sobre isso, mas me fala, você já passou por algo parecido? Então, para parafrasear essa frase aqui da Luana, eu estou dizendo assim: você não está confortável com você mesmo? Você está se sentindo desconfortável, né? Você, não está entendendo direito como reagir nessa situação? Porque seus pais dizem para você que você tem que reagir, tem que se defender dessa maneira como esse seu colega está te olhando, mas você não se incomoda, mas como eles dizem para você que você deveria ter uma atitude, você está em conflito? É isso mesmo? Eu usei isso e está valendo, tá, Lu? Eu quero realmente entender o que você está me falando aqui. Nem sei se eu posso chamar de Lu. Posso, a gente se sente íntimo aqui, né? Luana, tá bom? Mas o que que eu fiz? Eu usei as suas próprias palavras e eu expliquei com as minhas palavras, do jeito que eu entendi, e eu estou confirmando com você se é isso mesmo, se foi isso que você quis comunicar. E, gente, é incrível quanto de ruído tem na nossa comunicação. Lembre, eu costumo dizer isso sempre: comunicação não é o que você diz e nem mesmo como você diz. Comunicação é o que o outro entende. E às vezes a gente está falando a pessoa que está entendendo B. E a gente tem certeza que ela está entendendo A, porque a gente está falando A, como que ela pode entender B? Mas essa é a coisa mais comum do mundo. Quando as pessoas não conseguem, sabe, conversar, quando as pessoas não conseguem entrar num acordo, é exatamente isso. Uma pessoa está falando a outra está entendendo B. Quem está falando tem certeza que a outra está entendendo A. E quem está ouvindo tem certeza que a pessoa que está falando B. Tá? Então, parafrasear é uma técnica poderosa para você entender, ter certeza de que você está entendendo o que aquela pessoa está falando, tá? Então, quando você faz isso, a tendência da pessoa, então seu filho vem te contar alguma coisa, né? Você guarda em silêncio e aí quando ele der aquela pausinha, você fala assim, né? Porque tem aquela pausa em que você percebe que a pessoa está querendo que você diga alguma coisa. Então, no lugar de aconselhar, no lugar de chegar com alguma coisa pronta, o que você mais pode fazer para ajudar é ajudar aquela pessoa a falar ainda mais, a pôr ainda mais para fora o que ela está querendo expressar. E uma maneira poderosa de você fazer isso é parafrasear o que ela está dizendo, para você ter certeza de que você está entendendo, né, exatamente o que ela está querendo expressar, e também ajuda ela a organizar o pensamento dela, e também vocês dois checam se estão falando a mesma língua, né? Então, A está falando A, aí o B fala assim: você está me falando B? Assim, assim, assim?
Aí a pessoa que falou, não, eu tô falando A, assim, assim, assado. Aí essa pessoa aqui do B fala assim, ah, então você tá falando A. Aí essa pessoa fala assim, isso, entendeu? Parafraseando. Você coloca nas suas palavras o que você entendeu do que a outra pessoa falou, do que o seu filho falou para você, né? Ó, já aconteceu isso com você, eu tenho certeza. Tô apostando uma Coca-Cola quente. Vixe, eu tenho que pagar uma Coca-Cola quente pro chefe Alfredo, que eu perdi uma aposta com ele. Sábado, chefe, sem falta. Ó, mas só apostando uma Coca-Cola quente aqui com o pessoal que tá ao vivo, hein? Alguma vez, seu filho veio te contar alguma coisa, você falou alguma coisa e ele falou assim: ah, deixa pra lá. Fala pra mim, põe sim aqui, põe um S de sim ou põe um N de não. Quem, por acaso, nunca tem filho, o filho veio falar com você, você falou alguma coisa e ele falou: ah, deixa pra lá. Como que diz assim, ah, desisto de explicar pra você. Põe S se já aconteceu e N se não aconteceu. Se não aconteceu, eu te pago uma Coca-Cola quente. Tá bom, gelada. Tá bom? Porque é incrível. É incrível. Olha lá, Alfredo, sim. Oh, pelo menos essa Coca-Cola eu não vou ter que pagar, né, chefe Alfredo? A Lexicame também, sim. É isso. Ah, deixa eu ver o que a Lexicame falou aqui. Ai, nossa, Val, essa coisa de olhar no agora eu vou ter que saber quem é Marjorie. Aham. Super entendi, Val. Para parafrasear, eu nem sabia que isso tinha nome, porque eu fazia isso para poder me comunicar com meu filho. Perfeito, Lê. Perfeito. Isso daí mas assim, mesmo parafraseando, ainda aconteceu algumas vezes, né, dele te falar alguma coisa, você respondeu alguma coisa, ele fala, ah, deixa para lá. É porque ele não se sentiu compreendido. Gente, frase preferida. Eu tenho uma coleção de frases preferidas dos filhos adolescentes da gente. Uma das top. É assim, minha mãe não me entende. Mas ele fala, a gente escuta. Como que a gente não entende? Lembra? O mundo dele é um, o nosso mundo é outro. Quando ele fala A, a gente entende B. E a gente tem certeza que ele está falando B, e ele tem certeza que a gente que a gente está entendendo A. E aí, se a gente não checa, fica essa confusão. Entende? E aí, assim, às vezes a gente esgota, né, essas tentativas de comunicação e às vezes acaba resvalando de novo para a briga, porque aí volta no julgamento, volta no aponta-dedo, no rotular, e dá preguiça de brigar e deixa para lá, entendeu? E aí o terceiro passo, né, para você ter empatia, é você realmente procurar sentir o que aquela pessoa sentiu com aquela situação. Foi o que eu fiz com a Luana agora, né? Tentei entender o que ela estava sentindo com essas informações que ela me deu. Eu estou esperando que ver se a Luana me responde, né? Ou se ela foi lá para o privado responder. Me fala, tá, Lu? Eu quero te ajudar, tá bom? Viu? Gente, então assim, ó, os 4 passos da comunicação não violenta, primeiro observar. Observar quer dizer, falar os fatos e não o julgamento, né? Lembra do exemplo do quarto? O quarto está desarrumado. Eu pedi para você arrumar. Você não arrumou. Isso é fato. Não tem como contra-argumentar, sabe? É uma coisa assim que se você filmar lá, sabe, se pôr uma câmera, não tem interpretação sobre isso. O quarto está arrumado ou está desarrumado? Está arrumado. Sabe o que os advogados falam? Assim, só responde a pergunta, só responde a pergunta. Tá desarrumado. Aí a gente começa, mas não tem mais. Tá armado ou tá desarmado? Entendeu? Então, assim, procura ver a cena como se fosse uma coisa que desse para você filmar. O quarto tá desarrumado? Sim, o quarto tá desarrumado. Então, isso é um fato. Você está apenas expressando a sua observação, não o seu julgamento. O julgamento é você dizer assim: você é um bagunceiro, você é desorganizado, você é desobediente. Entende? Quando, na verdade, o fato o quarto continua desarrumado. Primeiro passo da comunicação não violenta, o fato. E aí, o segundo passo é sentimento. Como você, mãe, se sente
Quando você pede para o seu filho para ele arrumar o quarto e ele não arruma. Qual é o sentimento que você tem? E aí é muito importante, muito importante, muito importante estar bem de olhos e ouvidos bem abertos, como a gente fala para os lobinhos, né? Sempre alerta, e não criticar. O criticar geralmente começa com você fez, né? Você me faz sentir. Quando você estiver falando do segundo passo da comunicação não violenta, estiver falando dos seus sentimentos, é, entre aspas, né, proibido você dizer assim: "Você me faz sentir frustrada". Isso não é comunicação não violenta, porque você está, deixando sair de você a violência de acusar o seu filho de fazer um mal a você. É profundo o negócio, gente. E aí o que você provoca nele é culpa ou vergonha. Significa que ninguém da posição de culpa ou de vergonha pode reagir naturalmente sendo melhor. Por isso que nós pais chegamos àquele ponto de falar assim: eu já tentei de tudo e nada funciona. Por quê? Porque se tudo que nós fazemos é o que nós fomos ensinados a fazer pelos nossos pais, pela nossa cultura, é dar um sermão e mostrar o quanto aquela pessoa errou, o quanto ela fez de errado. Então, a gente está bem fluente, a gente está bem treinado para agir assim. Então, é preciso ter muito cuidado para quando a gente for dar o segundo passo. Primeiro passo, falar a cena, descrever a situação, sem julgamento, sem interpretação. O segundo passo, falar dos seus sentimentos, como você se sente quando isso acontece, né? E aí não pode falar, você me faz sentir, não. Quando isso acontece, quando eu vejo o seu quarto bagunçado, eu sinto frustração, eu sinto desespero, eu me sinto incomodada. Esses são meus sentimentos. É assim que eu me sinto. Não é você que me faz sentir assim. É a situação que se apresenta ali, aquele fato que eu relatei. Primeiro passo, o fato. Segundo passo, meus sentimentos. E o terceiro passo é falar qual é a sua necessidade que faz você sentir aquilo. Porque se você está frustrada, você tem alguma necessidade que não foi atendida. Nesse caso, pode ter sido nesse exemplo, né, que eu dei, para procurar deixar mais claro para você como são esses 4 passos da comunicação não violenta, a mãe vê o quarto do filho desarrumado, ela já pediu para ele arrumar, ele não arrumou, e ela se sentiu frustrada, ela se sentiu triste, ela se sentiu cansada, ela se sentiu, desrespeitada, desobedecida, né. E quais são terceiro passo, quais são as necessidades humanas dessa mãe que não foram respeitados, que a levaram a sentir esses sentimentos? Pode ser necessidade de ajuda, então ela se sente cansada, porque ela tem necessidade de colaboração, e não estão colaborando com ela dentro de casa, então ela se sente esgotada. Faz sentido isso para você? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido para você? Outra coisa, ela pode se sentir, eh ela pode ter, necessidade de organização, desrespeitada. Tem pessoas que têm mais necessidade de organização, tem pessoas que têm menos necessidade de organização. Necessidade de organização, todo ser humano tem, em níveis diferentes e em significados diferentes, em momentos diferentes da vida, né. Então, o terceiro passo é dizer para ele: "Olha, eu me sinto assim, porque eu tenho uma necessidade de ordem que não está sendo atendida". E aí o quarto passo tá claro, gente, o primeiro passo, segundo e terceiro, tá claro aqui até agora? Porque é um assunto, eu falei, é simples, mas ele é complexo, porque ele é disruptivo. Ele é totalmente diferente, do que a gente tá acostumado, que a gente já tá
habituado, hábil em fazer naturalmente, no piloto automático. Disruptivo é, tá bom? Explode a cabeça, tá? E aí o quarto passo é fazer um pedido claro e específico do que aquela pessoa, no caso do seu filho, poderia fazer para que a sua necessidade de ordem, de apoio, de colaboração fosse satisfeita, fosse atendida, né. Então você pode dizer nesse exemplo, por exemplo, eh, eu eu gostaria muito que você, arrumasse o seu quarto, porque assim eu vou ter a minha necessidade de organização, de colaboração, de apoio satisfeita. Você pode fazer isso por mim? Gente, quando a gente usa a comunicação não violenta, e é isso que o Marshall traz de uma maneira geral, as pessoas começam a agir, eh, voluntariamente para se aproximar, se conectar com você, entender as suas necessidades e naturalmente tentar te ajudar com as suas necessidades. Mas isso acontece só quando você se conecta com ela. Percebe? E para se conectar, você vai ter que ter empatia e procurar fazer o exercício contrário para perceber. O fato é, o quarto não está arrumado. O fato é, eu pedi, ele não obedeceu, ele não atendeu. Qual é o sentimento dele quando eu peço para ele arrumar o quarto, né? E por que ele não atende? Porque toda vez que a gente fala sim para alguém, eh pode ser que signifique um não para nossa necessidade. Não toda vez, mas na maioria das vezes, principalmente quando os mundos são muito diferentes, né, como é o caso de filhos adolescentes e mães e pais. Então, para o seu filho, eh, parar, sair do celular, sair da internet e arrumar o quarto, ele vai ter que dizer um sim para atender a sua necessidade, né. E uma necessidade da qual ele nem estava ciente ainda, antes de você explicar. Você só falou: arruma seu quarto agora. Arruma seu quarto porque eu tô mandando". Percebe como é diferente quando você diz para ele: "Quando você não arruma o seu quarto, eu me sinto cansada, me sinto triste, porque eu tenho uma necessidade de colaboração e essa necessidade não está sendo atendida. Então eu preciso que você eu gostaria que você fizesse isso, que você arrumasse seu quarto". No mínimo que fosse, para eu sentir que eu estou sendo apoiada. Percebe a diferença, o quanto essa pessoa estaria disposta a te ajudar, no lugar de: "Você é um vagabundo, você só come e dorme, você é um preguiçoso, você só me desobedece, você só me desrespeita, eu faço de tudo por você e você não, faz nada por mim". Qual das 2 situações te parece que a pessoa vai estar mais propensa a querer colaborar com você de boa vontade, de coração aberto, e não por medo de punição, por medo de repreensão, de castigo, de briga, de conflito? Qual das 2 situações te parece mais propensa? Percebe? E aí você vai ter que fazer esse exercício contrário, como seu filho se sente quando ele tem que deixar o celular, né, e te falar um sim para atender às suas necessidades. Quando ele te fala não, o que ele está fazendo? Ele está dizendo um sim para a necessidade dele. E qual é a necessidade do meu filho que ele está atendendo ao me dizer não para minha necessidade? Ele está atendendo a necessidade dele de comunidade. Comunidade é uma necessidade básica humana e os adolescentes precisam demais dessa necessidade atendida. Quando ele te fala: "Sim, vou sair daqui do meu celular e vou arrumar o quarto", eu vou atender a sua necessidade, mãe, e não vou atender a minha. O ser humano não consegue sustentar isso por muito tempo, menos ainda um adolescente, entende?
Mas quando você mostra para ele a sua necessidade, entende a necessidade dele, e aí você vai negociar para que as duas necessidades sejam atendidas, porque veja, é diferente quando você faz um pedido e você tem uma exigência, você faz uma exigência. Quando você faz um pedido para alguém, a pessoa pode te falar sim e ela pode te falar não. Mas aí quando a pessoa te fala não, você fala, mas como não? Então não era um pedido, era uma exigência, porque a exigência não admite não. O pedido admite. E como que admite? Admite quando você se coloca nos sapatos do seu filho, procura entender a situação do ponto de vista dele e entender o que é que está por trás daquele não. Qual sim ele está falando para a necessidade dele, que para realizar precisa dizer não para mim. Necessidade, neste caso, neste exemplo, de comunidade. E essa é vital para aquele ser humano. Vital. Ele precisa de comunidade. Ele precisa dos amigos por perto. Entende? Mas tá. Mas então quer dizer que eu vou ter que abrir mão da minha necessidade de colaboração, fazer tudo sozinha e para ele ter a necessidade dele atendida? Absolutamente não. Inclusive, isso é uma coisa que as mulheres fazem muito por causa de todo o contexto social, cultural que a gente tem na nossa sociedade, principalmente, né? Principalmente, eu ia falar principalmente ocidental, mas na verdade não, oriental é ainda pior. Questão de submissão da mulher. Mulher foi criada com o rótulo de mulher. Mulher tem que abrir mão das suas necessidades para atender às necessidades do outro. A gente criar, nos anos 50, saía nas revistas, sabe a revista Cláudia de hoje em dia? As revistas Cláudia dos anos 50 era, não incomoda, tá escrito lá, gente, tá no museu, tá registrado, não incomode o seu marido com pedidos descabidos. As suas necessidades, mulher, não são importantes. As necessidades importantes são as das outras pessoas, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, da sua comunidade. As suas não são importantes. É isso que o rótulo mulher tem levado ao longo de décadas e séculos, né, e milênios, o tem que. E não tem que, não tem que. Para haver uma relação que se sustente por muito tempo, as duas necessidades precisam ser atendidas. E aí é que entra a tal da negociação, que entra o tal do diálogo. Então, como é que a gente poderia resolver essa situação para que as duas necessidades antagônicas, nesse caso, fossem atendidas? Né? Eu falei antagônica, mas não é bem antagônica, que são necessidades diferentes. Né? E para atender uma, a outra pessoa teria que não atender a sua. Mas percebe que dá para atender as duas? Como? Alguém sabe como é que a gente atende essas duas necessidades? A necessidade do filho de estar na comunidade e a necessidade da mãe de ter apoio e colaboração. Como que a gente resolve? Gente, o filho está na comunidade naquele momento. A mãe quer colaboração. E o que pega é que a gente quer a nossa necessidade atendida naquele momento. E às vezes para isso a gente rompe, a gente desrespeita, a gente viola, violenta, violência, a necessidade do outro. A gente vai lá e puxa o plug do videogame da tomada. A gente vai lá, passa a mão no celular sem cerimônia e confisca. Isso é violência. Entende? Faz sentido para você? Nesse contexto de violência? Aí, o que a gente faz? Combina. Olha, mãe, ele não tem essa capacidade, por isso que cabe a nós. Nós somos mais capazes de darmos esse primeiro passo para começar esse resgate da conexão. Ele não tem condição de te dizer assim, mãe, neste momento eu estou me sentindo angustiado porque você está me pedindo para fazer algo que eu não posso fazer sem atender a minha necessidade de continuar em conexão com a minha comunidade, com os meus amigos. Será que você poderia esperar por 1 hora, até que eu terminasse aqui o que eu estou fazendo, para então eu poder arrumar esse quarto? Ele não consegue fazer isso, gente, ele não tem clareza. Nós temos dificuldades com isso, e estamos tendo acesso a essas informações agora,
Imagina eles, como isso acontece tudo internamente, em processos inconscientes, quer dizer que a gente não está aberto, não está vendo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, gente? Olha, e não caia na armadilha. Lembra quando eu falei que tinha muita gente fazendo uma coisa assim meio bagunçada, meio distorcida na comunicação violenta? O que tem acontecido muito hoje em dia é que as pessoas estão eh, suprimindo as suas necessidades para evitar o conflito, né? Então, assim, eu tenho necessidade de organização, mas meu filho tem necessidade de comunidade. Para eu não entrar em conflito com ele, deixa, não me custa nada. Eu já arrumei o resto da casa toda, não me custa ir lá e arrumar o quarto. Aí eu me violento. Aí eu estou sendo violenta comigo. E sabe o que acontece com isso? Isso não se sustenta. Porque toda vez que a gente nega uma necessidade nossa, o nosso comportamento vai manifestar isso. Como que a gente se manifesta? Como o nosso comportamento acontece quando as nossas necessidades estão atendidas? A gente fica contente, a gente fica satisfeito, a gente tem energia, a gente tem alegria, não é? A gente tem entusiasmo. Toda vez que a gente tem essas manifestações, esses sentimentos, é porque as nossas necessidades humanas estão sendo atendidas. Gente, fala para mim, faz sentido para vocês, naquele comecinho, quando a gente falou assim, ó, por que os filhos adolescentes são tão agressivos? Eu respondi essa pergunta para você? Fez sentido para você? Como é que a gente faz para se reconectar, para pelo menos dar esses primeiros passos para se reconectar com os nossos filhos adolescentes que a gente absolutamente não entende? Por que que faz assim essa criatura? Por que que me despreza tanto se eu faço tudo por ele? Entende? Porque sem perceber, reagindo às suas necessidades não atendidas e até então inconscientes, você estava agredindo, desconectando, na melhor das intenções. E sem conexão, a gente não consegue ter essa harmonia, esse entendimento para conseguir chegar numa negociação, num diálogo que atenda às necessidades de todos os envolvidos. Ai, gente, olha, eu acho que foi a live mais longa da minha vida, mas eu tô tão empolgada com esse assunto, eu acho que é tão libertador. Eu não falei que ia ser legal? Vocês acharam que foi legal? Se vocês acharam, gente, faz isso. A Lê falou, né? Dá um like, compartilha, né? Tem os youtubers que falam assim, eu acho muito engraçado, eu não entendia. É porque quando você compartilha, o youtuber fala assim, nossa, esse vídeo tem alguma coisa interessante, tem um monte de gente compartilhando, porque a gente só compartilha coisa boa, ou, ou coisa engraçada, né? Coisa engraçada alastra, vira vírus, né? E coisa boa, né? Coisa que a gente fala, nossa, eu tenho que passar isso para as minhas amigas, elas precisam ver isso, né? Se você sentir isso no seu coração, faz isso, porque além de você estar ajudando a sua amiga, o seu amigo, né? Pai que vive se descabelando também, talvez você esteja ajudando também o YouTube a entender que esse assunto é importante, é relevante. E aí você me ajuda, a minha causa, né? A minha missão de ajudar as mães desesperadas, os pais desesperados desses adolescentes a terem uma relação mais harmoniosa, mais amorosa, mais afetiva, né, e mais efetiva, ou seja, que tenha resultado, né? Como fazer para o meu filho me ouvir, né? Escuta primeiro. É tudo isso que a gente falou aqui hoje, tá bom? Compartilha, se você achou que pode ajudar, tá bom? Gente, obrigada. Luana, não vi aqui se você confirmou se eu tinha entendido certo. Se você me procurar no inbox, a gente conversa mais, tá? Deixa eu ver aqui. Super obrigada por explicar. Val, gratidão por essa live incrível, muito aprendizado, amei ouvir, entendi como posso me conectar melhor com meu filho. Super beijo. Ô, amiga! Gente, tem o like aqui no YouTube para quem não sabe, é o joinha, tá bom? É uma forma também de agradecer a Valquíria. Ai, que fofa! Obrigada, Lê. Nossa!
Ai, que bacana. O chefe Alfredo, sim, faz todo sentido. Obrigada, gente. Obrigada por a gente estar juntos aqui esse tempão conversando. Eu fiquei muito feliz e que a gente possa ter mais conversas assim, tá bom? Se tiver dúvida, manda pergunta para mim, que segunda eu tô lá no Facebook para a gente conversar, tá joia? Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.